Fernanda Cristina precisou viajar sozinha para uma entrevista de um novo emprego e deixou os pais idosos sob os cuidados dele. Mas quando voltou antes do previsto, viu uma cena que jamais imaginaria. Os dois do lado de fora da casa, com as malas no chão, humilhados. O homem que deveria protegê-los, que Fernanda confiou enquanto estava fora, foi o mesmo que os colocou na rua. Mas ele cometeu um erro. Achou que ela ia aceitar isso em silêncio e foi exatamente esse erro que o destruiu. Se essa história está comovendo você, se inscreva no canal e deixe seu like aqui embaixo para não perder nenhuma de nossas histórias. Fernanda Cristina sempre acreditou que havia escolhido bem, que seu casamento era sólido, que Marcelo, seu marido, era um homem de palavra. Eles estavam juntos há muitos anos. Construíram uma vida, uma casa, uma rotina. E nessa rotina, os pais dela, Antônio e Teresa, sempre tiveram seu lugar. Antônio era um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas pelo tempo. Trabalhou a vida inteira em serviços pesados. Carregou peso, suou sob o sol, nunca reclamou. Era do tipo que acorda cedo, faz café forte e encara o dia de frente. Teresa, sua esposa, tinha olhos cansados, mas ainda brilhantes quando sorria. Ela costurava, cozinhava, cuidava da casa, com um carinho que só quem ama de verdade consegue ter. Ambos eram pessoas simples, humildes, daquelas que nunca pediram nada além do necessário. Daquelas que agradecem por um prato de comida e por ter um teto sobre a cabeça. Eles criaram Fernanda com pouco dinheiro, mas com muito amor. Ensinaram valores, ensinaram respeito, ensinaram que família é tudo e Fernanda nunca esqueceu. Quando a saúde de Antônio começou a fraquejar, Fernanda não pensou duas vezes. O pai começou a sentir dores nas costas. As pernas já não aguentavam longas caminhadas. A pressão subia sem aviso. Os remédios começaram a fazer parte da rotina. Teresa, por sua vez, também já não era mais a mesma. A visão estava falhando. As mãos tremiam ao segurar uma xícara. Eles precisavam de cuidado, de atenção de alguém por perto. Fernanda trouxe os pais para morar com ela e Marcelo. A casa era grande o suficiente. Tinha 3 quartos. O quarto nos fundos, com uma janela que dava para o quintal, seria perfeito para eles. Tinha espaço. Tinha luz natural. E Fernanda trabalhava em casa, então poderia cuidar deles sem problemas. Ou pelo menos era o que achava. Marcelo nunca foi muito caloroso com os sogros, mas também nunca foi grosseiro. Ele apenas tolerava. Cumprimentava pela manhã com um aceno de cabeça. Conversava pouco, evitava estar no mesmo cômodo por muito tempo. Quando Antônio tentava puxar assuntos sobre futebol ou sobre o tempo, Marcelo respondia com monossílabos. Quando Teresa oferecia um pedaço de bolo que havia feito, ele agradecia, mas raramente aceitava. Fernanda percebia, claro que percebia, mas relevava. Afinal, ele tinha aceitado, não tinha reclamado abertamente, não tinha feito escândalo, e isso para ela já era o suficiente. Ela achava que com o tempo ele se acostumaria, que a convivência amoleceria as arestas, que ele aprenderia a amar os sogros como ela amava. Mas a verdade estava escondida. E verdades escondidas têm o costume de aparecer nos piores momentos. Tudo mudou quando Fernanda recebeu a ligação. Era uma terça-feira comum. Ela estava preparando o almoço. Antônio assistia televisão na sala. Teresa bordava um pano de prato. O celular tocou. Um número desconhecido. Fernanda atendeu. Do outro lado da linha, uma voz feminina e profissional. Alô, é a Fernanda Cristina? Sim, sou eu. Aqui é da RH da empresa Vanguarda. Estamos ligando sobre a vaga de gerente de projetos que você se candidatou. O coração de Fernanda pulou. Ela tinha enviado aquele currículo há meses. Já nem esperava mais retorno. Sim, claro. Gostaríamos de chamá-la para uma entrevista final, mas seria presencial em nossa sede em Campinas. Você teria disponibilidade para viajar? Fernanda hesitou. Olhou para a sala. Viu o pai ajeitando a almofada nas costas. Viu a mãe passando a linha na agulha com dificuldade. Quando seria? Semana que vem. A entrevista está marcada para daqui a alguns dias. Você ficaria na cidade por cerca de uma semana. Teríamos que fazer algumas dinâmicas, apresentações. É um processo mais longo. Uma semana. Como deixar os pais? Antônio estava tomando medicamentos controlados 3 vezes ao dia. Teresa precisava de ajuda para tomar banho, para trocar a roupa de cama. E se algo acontecesse? Fernanda agradeceu, pediu um tempo para pensar, desligou.
Ficou parada na cozinha segurando o celular, a cabeça girando. Foi quando Marcelo entrou. Ele tinha ouvido parte da conversa. Era sobre emprego, era uma entrevista, mas é longe. Eu precisaria viajar. E qual o problema? Fernanda olhou para ele surpresa. O problema, Marcelo, meus pais. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela, olhou nos olhos dela com aquela expressão tranquila que ela conhecia tão bem, aquela que sempre a acalmava. Vai, Fernanda, eu cuido deles. Tem certeza? Sei que não é fácil. Os remédios, os horários. Tenho. São seus pais e você precisa dessa oportunidade. Vai dar tudo certo. Eu dou conta. Fernanda sentiu um alívio imenso, um calor no peito. Talvez estivesse julgando Marcelo mal. Talvez ele realmente se importasse mais do que demonstrava. Talvez, no fundo, ele apenas fosse reservado, mas estava ali disposto a ajudar. Ela abraçou o marido, agradeceu, sentiu que tinha sorte. Nos dias seguintes, ela se preparou, fez as malas, deixou instruções detalhadas sobre os remédios, anotou os horários em um papel colado na geladeira, explicou sobre a pressão do pai, sobre os colírios da mãe, sobre a comida que eles gostavam, sobre tudo. Marcelo ouviu com paciência, acenou com a cabeça, garantiu que estava tudo sob controle. Antônio e Teresa também tranquilizaram a filha. Vai, minha filha, a gente não é criança. Damos conta de nos cuidar. E o Marcelo está aqui também, disse Antônio com um sorriso. Teresa segurou a mão da filha. Você merece essa chance. Trabalhou tanto. Vai e faz bonito. Antes de sair, Fernanda abraçou os pais. Antônio segurou a mão dela com força. Teresa beijou sua testa e sussurrou. Vai com Deus, minha filha. A gente fica bem. Fernanda sorriu, entrou no carro, acenou pela janela e partiu para Campinas. Ela não sabia que aquela seria a última vez que veria seus pais dentro daquela casa em Londrina. Os primeiros dias foram corridos. A entrevista foi bem. Fernanda estava confiante. A empresa era grande, moderna, cheia de oportunidades. Ela se apresentou, fez dinâmicas, conversou com gerentes. Tudo parecia estar indo no caminho certo. Mas à noite, no quarto de hotel, ela ligava para casa. Marcelo atendia, mas sempre depressa. Tá tudo bem aí? Como estão meus pais? Tá tudo certo. E os remédios? Você lembrou dos horários? Lembrei, Fernanda. Relaxa. Havia algo na voz dele. Uma impaciência, uma irritação mal disfarçada. Você tá bem, Marcelo? Só tô ocupado. Depois a gente conversa. E desligava. Fernanda tentava falar com os pais, mas Marcelo sempre tinha uma desculpa. Eles estavam dormindo. Tinham saído para caminhar com a vizinha, estavam descansando, estavam no quintal. Um desconforto começou a crescer no peito dela, uma sensação ruim, um aperto. Mas ela afastava os pensamentos, confiava, ele havia prometido, ele estava cuidando. Tudo estava bem, até que no quarto dia a empresa ligou. Houve um imprevisto, um dos entrevistadores ficou doente. A última etapa do processo seria remarcada. Fernanda poderia voltar para casa e retornar na semana seguinte. Ela aceitou. Na verdade, ficou até aliviada. Poderia ver os pais, matar a saudade, verificar se estava tudo bem. Ela não avisou Marcelo. Pensou em fazer uma surpresa. Mal sabia ela que a surpresa seria dela. A viagem de volta foi longa, cerca de 5 horas de estrada. Fernanda estava cansada, mas animada. Logo estaria em casa, em Londrina, veria os pais, contaria as novidades. Talvez até preparasse um jantar especial, aquele que Antônio adorava, com arroz, feijão e bife acebolado. O carro entrou na cidade. As ruas conhecidas, as árvores, o comércio da esquina, tudo familiar. Quando virou a rua da casa, ela viu algo estranho. 2 figuras sentadas na calçada do lado de fora da casa, malas ao lado. O coração dela apertou. Ela acelerou, parou bruscamente, desceu do carro e então viu Antônio e Teresa, seus pais, sentados ali na rua, sob o sol da tarde, como se fossem nada. Antônio tinha o olhar perdido, fixo no chão. Teresa segurava um lenço nas mãos, os olhos vermelhos inchados de tanto chorar. As roupas estavam amarrotadas, as malas velhas abertas, com roupas saindo pelas laterais. Fernanda sentiu as pernas fraquejarem. Pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui?
Teresa ergueu o rosto. Quando viu a filha, desabou em lágrimas. Fernanda, minha filha, você voltou. Fernanda se ajoelhou na frente deles, segurou as mãos da mãe. Estavam geladas. O que aconteceu? Por que vocês estão aqui fora? Cadê o Marcelo? Antônio respirou fundo. A voz saiu fraca, trêmula, envergonhada. Ele mandou a gente embora. O quê? O Marcelo disse que a gente não podia mais ficar, que éramos um peso, que você não tinha avisado ele direito sobre quanto trabalho dava, que ele não era obrigado a aguentar 2 velhos inúteis na casa dele. As palavras caíram como pedras no peito de Fernanda. Ele disse isso? Teresa soluçou. Colocou nossas coisas nas malas, jogou tudo de qualquer jeito, abriu a porta e mandou a gente sair. Disse que quando você voltasse vocês conversariam, mas que a gente não ia mais morar ali, que a casa era dele e que ele decidia quem ficava. Fernanda sentiu o sangue gelar. As mãos começaram a tremer. Ele expulsou vocês? Sim, filha, disse Antônio, a voz quebrando. E disse que se a gente não saísse, ele chamaria a polícia. Disse que a gente estava invadindo a propriedade dele. Fernanda não conseguia processar. Aquilo não podia ser real. Não podia estar acontecendo. E vocês estão aqui desde quando? Desde ontem de manhã, respondeu Teresa, enxugando as lágrimas. Dormimos aqui mesmo na calçada. Antônio colocou um papelão embaixo para a gente não dormir direto no cimento. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fernanda. Lágrimas de choque, de raiva, de dor, de humilhação. Seus pais haviam dormido na rua. Ela se levantou, olhou para a casa. A porta estava fechada, as cortinas puxadas, a luz da sala acesa. Dentro daquela casa estava o homem com quem ela havia casado, o homem em quem ela confiou, o homem que prometeu cuidar, o homem que jurou na frente de um altar que estaria ao lado dela, na alegria e na tristeza. E ele havia jogado seus pais na rua como lixo. Fernanda ajudou os pais a se levantarem. Antônio tinha dificuldade, as costas doíam. Teresa estava fraca, mal conseguia ficar de pé. Ela pegou as malas, colocou tudo no porta-malas do carro. Antônio e Teresa entraram no banco de trás, silenciosos, cabeças baixas, envergonhados, como se tivessem feito algo errado, mas eles não tinham feito nada. Fernanda olhou mais uma vez para a casa, respirou fundo, cerrou os punhos e fez uma promessa silenciosa. Aquilo não ia ficar assim. Ela levou os pais para um hotel modesto, nas redondezas de Londrina. Não tinha muito dinheiro sobrando, mas não importava. Eles precisavam de um lugar, de dignidade, de um banho quente, de uma cama limpa. Pagou por 3 diárias, ajudou os pais a subirem. O quarto era simples, 2 camas, um banheiro pequeno, mas estava limpo e era digno. Teresa se sentou na cama e chorou. Antônio abraçou a esposa. Fernanda preparou um chá, ajudou a mãe a tomar banho, trocou as roupas do pai, deu os remédios e ficou ali sentada entre eles, segurando as mãos deles. Desculpa, minha filha, disse Antônio. A gente não queria dar trabalho. Vocês não dão trabalho nenhum, pai. Quem errou foi ele, não vocês. Depois de acomodá-los, Fernanda saiu. Precisava de ar, precisava pensar. Sentou-se em um banco na praça próxima ao hotel. A noite estava caindo. As luzes da rua começavam a acender. As mãos tremiam. A raiva fervia dentro dela, mas junto com a raiva havia algo mais. Determinação. Ela pegou o celular, pensou em ligar para Marcelo, gritar, xingar, exigir explicações. Mas não. Ele queria que ela aceitasse em silêncio, que engolisse a humilhação, que voltasse implorando por uma solução, que escolhesse entre ele e os pais. Mas Fernanda Cristina não era essa mulher. Ela iria até aquela casa, iria buscar suas coisas, iria olhar nos olhos dele. Ia mostrar para Marcelo que ele havia cometido o maior erro da vida dele, porque ninguém, absolutamente ninguém, mexia com a família dela e saía ileso. Fernanda respirou fundo, limpou as lágrimas e levantou. A guerra estava apenas começando. Fernanda acordou cedo no dia seguinte. Mal havia dormido. A imagem dos pais sentados na calçada, humilhados, abandonados, não saía da sua cabeça. Cada vez que fechava os olhos,
Via o rosto de Teresa inchado de tanto chorar. Via Antônio curvado, envergonhado, como se tivesse falhado como pai. Mas eles não falharam. Quem falhou foi Marcelo. Ela tomou banho, vestiu-se, olhou-se no espelho do banheiro do hotel. Os olhos estavam cansados, fundos, mas havia algo diferente neles. Uma chama, uma determinação que ela nunca tinha sentido antes. Fernanda passou no quarto dos pais. Eles ainda dormiam. Antônio roncava baixinho. Teresa estava virada para o lado, abraçada ao travesseiro. Ela deixou um bilhete na mesinha de cabeceira. Saí para resolver algumas coisas. Volto logo. Tomem café da manhã. Descansem. Amo vocês. Fechou a porta devagar, desceu as escadas, entrou no carro e foi direto para casa. A rua estava silenciosa quando ela chegou. Era cedo. Os vizinhos ainda estavam acordando. O sol começava a clarear o céu. Fernanda estacionou o carro em frente à casa, olhou para a fachada, aquela casa que ela ajudou a construir, que ela ajudou a pagar, que era tanto dela quanto dele. Mas Marcelo tinha dito que era a propriedade dele, que ele decidia quem ficava. Fernanda desceu do carro, respirou fundo e tocou a campainha. Nada. Tocou novamente. Silêncio. Ela sabia que ele estava lá dentro. O carro dele estava na garagem. As luzes estavam apagadas, mas ela conhecia Marcelo. Ele estava acordado e estava ignorando. Fernanda pegou a chave da bolsa, a chave da casa, a chave que sempre foi dela. Abriu a porta, entrou. A sala estava escura, as cortinas fechadas. Havia pratos sujos na mesa de centro, copos, garrafas de cerveja, o cheiro de comida velha no ar. Fernanda caminhou pela casa, passou pela cozinha, mais louça suja, a pia, o chão sujo, subiu as escadas. O quarto estava com a porta fechada. Ela abriu. Marcelo estava deitado na cama, de costas para a porta, fingindo dormir. "Levanta", disse Fernanda, a voz firme. Ele não se mexeu. "Levanta, Marcelo. Eu sei que você está acordado." Silêncio. Fernanda se aproximou, puxou o cobertor. "Eu disse para levantar." Marcelo virou-se e olhou para ela com aquela expressão de tédio, de desprezo, como se ela fosse um incômodo. "Você voltou cedo", disse ele bocejando. "Voltei. E sabe o que eu encontrei quando cheguei? Meus pais na rua com as malas, humilhados." Marcelo se sentou na cama, passou a mão no rosto. Ah, isso é tudo que você tem a dizer?" Ele suspirou, levantou-se, passou por ela sem olhar nos olhos. "Fernanda, eu te avisei. Eu disse que cuidaria deles enquanto você estivesse fora, mas não disse que ia aguentar desaforo." "Desaforo? Que desaforo?" Marcelo desceu as escadas. Fernanda o seguiu. "Seu pai fica reclamando de tudo, da comida, do barulho, da televisão. Sua mãe fica enchendo de pergunta. Onde eu vou, de onde eu venho, que horas eu volto, parecia interrogatório." "Eles são idosos, Marcelo. É preocupação, é cuidado. Para mim é invasão", ele gritou, virando-se bruscamente. "Essa casa é minha. Eu pago as contas. Eu decido quem fica e quem sai." Fernanda sentiu o peito apertar. "Essa casa é nossa. Nós dois pagamos. Você paga uma mixaria. Quem segura essa casa sou eu." "Mixaria? Eu trabalho tanto quanto você trabalhava." Ele corrigiu com um sorriso cruel. "Porque agora você está desempregada e ainda quer enfiar 2 velhos aqui dentro para eu sustentar." As palavras doeram, cada uma delas. Fernanda deu um passo à frente. "Esses 2 velhos são meus pais. São as pessoas que me criaram, que me deram tudo, e você os colocou na rua como se fossem lixo." Marcelo deu de ombros. "Eu fiz o que tinha que fazer. Eles não tinham lugar aqui, e você também não. Não do jeito que tá. O que você quer dizer com isso?" Ele cruzou os braços, olhou para ela com frieza. "Quero dizer que você precisa escolher. Ou fica comigo e seus pais se viram, ou vai atrás deles e você se vira também." Fernanda não acreditava no que estava ouvindo. "Você está me dando um ultimato. Tô te dando a realidade. Eu não vou sustentar ninguém, não sou banco, não sou abrigo. Se você quer ficar, fica, mas sozinha." O silêncio tomou conta da sala. Fernanda olhou para aquele homem, para aquele rosto, e percebeu algo que deveria ter percebido há muito tempo.
Ela não o conhecia. Ou talvez sempre soube quem ele era, mas preferiu ignorar. Você é um covarde, disse ela, a voz baixa, mas firme. Me chama do que quiser, mas você sabe que eu tô certo. Certo? Você acha que tá certo em expulsar 2 idosos de casa, em deixar eles dormirem na rua? Eles não são minha responsabilidade. Eram sim, eu confiei em você. Você prometeu. Marcelo riu. Uma risada seca, sem humor. Eu prometi cuidar deles enquanto você estivesse fora. E eu cuidei, dei comida, dei remédio. Mas quando começaram a me desrespeitar, eu tomei uma atitude e tomaria de novo. Fernanda sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Não ia dar a ele essa satisfação. Então tá bom, disse ela. Eu escolho. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Escolhe o quê? Escolho meus pais, escolho minha família, escolho as pessoas que sempre estiveram comigo e deixo você. Ele riu novamente. Você vai se arrepender. Não, quem vai se arrepender é você. Fernanda subiu as escadas, foi até o quarto, pegou uma mala, começou a colocar suas roupas, suas coisas, tudo o que era dela. Marcelo apareceu na porta. Você não tem para onde ir. Eu dou um jeito. Vai viver de quê? Tá desempregada. Seus pais não têm nada. Vocês 3 vão acabar na rua de verdade. Fernanda parou, olhou para ele. Prefiro a rua com eles do que esse palácio com você. Ela terminou de arrumar a mala, desceu, pegou mais algumas coisas, documentos, fotos, objetos pessoais. Marcelo a observava da sala, os braços cruzados, o rosto inexpressivo. Você vai ver, disse ele. Quando bater a fome, quando não tiver onde morar, você vai voltar implorando. Fernanda parou na porta, olhou para ele uma última vez. Nunca. Eu prefiro morrer do que voltar para você. E saiu. Fernanda colocou tudo no carro. As mãos tremiam, o coração batia acelerado. Ela entrou no carro, fechou a porta e só então permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou. Chorou pela humilhação, pela traição, pela dor, mas também chorou de alívio, porque agora ela sabia a verdade, sabia quem Marcelo realmente era e sabia que tinha feito a escolha certa. Ela enxugou as lágrimas, respirou fundo, ligou o carro e foi direto para o hotel. Quando chegou, os pais estavam na recepção. Antônio segurava o braço de Teresa. Ambos pareciam preocupados. Fernanda. Teresa se aproximou. Onde você estava? Ficamos preocupados. Fui buscar minhas coisas. Suas coisas? Antônio franziu a testa. Eu saí de casa, pai. Terminei com o Marcelo. Teresa levou a mão à boca. Minha filha, por nossa causa. Não foi por causa de vocês. Fernanda segurou a mão da mãe. Foi por causa dele. Ele mostrou quem realmente é. E eu não fico com quem não respeita minha família. Antônio abraçou a filha. Teresa também. Os 3 ficaram ali abraçados no meio da recepção do hotel. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, Fernanda sentiu que tinha feito a coisa certa. Os dias seguintes foram difíceis. Fernanda precisou adiar a entrevista. Explicou a situação. A empresa foi compreensiva. Remarcaram para o mês seguinte. Ela procurou um lugar para morar, algo que coubesse no orçamento apertado. Encontrou um apartamento pequeno, 2 quartos, simples, mas limpo, e era deles. Mudaram-se dias depois. Fernanda, Antônio e Teresa levaram o pouco que tinham, organizaram tudo com carinho, mas o dinheiro estava acabando. O hotel tinha consumido quase todas as economias. O aluguel do apartamento era caro. Fernanda precisava trabalhar e rápido. Ela começou a procurar. Enviou currículos, fez entrevistas, mas nada parecia dar certo. Foi quando recebeu uma ligação. Era Marcelo. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar. Alô? Fernanda, sou eu. Silêncio. O que você quer? Quero que você volte. Fernanda riu, uma risada amarga. Você enlouqueceu. Escuta, eu errei. Eu sei, mas a gente pode conversar, resolver isso. Não tem nada para resolver. Tem sim. Você precisa de dinheiro. Eu sei que você está com dificuldade. Volta. Seus pais podem ficar também, eu aceito. Fernanda apertou o telefone. Você acha que eu sou idiota? Você humilhou meus pais, me humilhou.
E agora quer que eu volte? Eu tô te dando uma chance. Não, eu é que te dei uma chance e você jogou fora. Você vai se arrepender, Fernanda. Já me disseste isso e continuo esperando. Ela desligou e bloqueou o número, mas Marcelo não parou. Ele começou a ligar de outros números, a mandar mensagens, a aparecer perto do apartamento. Fernanda ignorava, mas a situação estava ficando insustentável. Foi quando ela recebeu uma notícia. Uma antiga colega de trabalho ligou. Havia uma vaga temporária, mas pagava bem. Era em uma empresa de eventos. Fernanda aceitou na hora. Começou no dia seguinte. O trabalho era puxado longas horas, mas ela não reclamava. Precisava do dinheiro. Precisava provar que conseguia, e aos poucos as coisas começaram a melhorar. Antônio e Teresa ajudavam como podiam. Teresa cozinhava. Antônio organizava a casa. Eles queriam contribuir, queriam mostrar que não eram um peso. E Fernanda via o esforço, via o amor e sabia que tinha feito a escolha certa. Mas a vida ainda tinha mais surpresas guardadas. Uma tarde, enquanto Fernanda voltava do trabalho, ela viu algo estranho. Marcelo estava na porta do prédio conversando com alguém, com o síndico. Fernanda acelerou o passo, aproximou-se. "O que você está fazendo aqui?" Marcelo sorriu, aquele sorriso falso, cruel. Conversando com seu síndico, falando sobre os inquilinos novos. O síndico, um homem de meia idade, olhou para Fernanda com desconfiança. "A senhora é a Fernanda?" "Sou. Preciso conversar com a senhora. Recebi uma denúncia." "Denúncia de quê?" Marcelo cruzou os braços. "De que você tem 2 idosos morando irregularmente no apartamento e que não declarou isso no contrato." Fernanda sentiu o sangue ferver. "Eles são meus pais e eu não sabia que precisava declarar. O contrato diz que qualquer pessoa além do inquilino principal precisa ser informada", disse o síndico. "E o senhor aqui me informou que eles estão causando problemas." "Problemas? Que problemas?" "Barulho, reclamações, uso excessivo da área comum." "Isso é mentira", Fernanda gritou. Marcelo deu de ombros. "É o que os vizinhos estão dizendo. Você pagou eles para falar isso." "Prova." Fernanda tremia de raiva, mas não podia fazer nada. O síndico suspirou. "Olha, senhora, eu não quero problemas, mas se houver mais reclamações, vou ter que pedir que a senhora saia. Isso é injusto. São as regras." Ele entrou no prédio. Marcelo ficou ali com aquele sorriso vitorioso. "Falei que você ia se arrepender." Fernanda deu um passo à frente, olhou nos olhos dele. "Você vai pagar por isso, juro para você. Vai pagar." Marcelo riu. "Tô esperando." E foi embora. Fernanda subiu para o apartamento. Antônio e Teresa perceberam que algo estava errado. "O que foi, filha?" Fernanda contou. "Tudo." Antônio fechou os punhos. "Esse homem não tem vergonha." Teresa chorou. "É tudo culpa nossa." "Não é não, mãe. É culpa dele e eu vou dar um jeito." Mas no fundo, Fernanda estava assustada. Marcelo estava jogando sujo e ela não sabia como revidar. Ainda não. Mas algo estava prestes a mudar. Algo que ela nem imaginava. E quando isso acontecesse, Marcelo ia descobrir que mexeu com a pessoa errada. Se você está gostando dessa história emocionante, comente esperança aqui embaixo. Vamos continuar. Fernanda acordou naquela manhã com um peso no peito. As ameaças de Marcelo ecoavam em sua mente. A possibilidade de perder o apartamento, de colocar seus pais novamente em risco, de voltar para a estaca zero. Mas ela não podia desistir. Não agora. Ela se levantou, preparou o café. Antônio já estava acordado, sentado na pequena mesa da cozinha. Ele olhava para o nada, perdido em pensamentos. "Bom dia, pai." Ele ergueu os olhos. Sorriu, mas era um sorriso triste. "Bom dia, minha filha." Fernanda serviu o café, sentou-se ao lado dele. "O senhor não dormiu bem?" Antônio suspirou. "Fiquei pensando em tudo isso, no que esse homem está fazendo com você, com a gente." "Não se preocupe, pai, eu vou dar um jeito." "Mas como, Fernanda? Ele tem dinheiro, tem influência e a gente não tem nada." A voz dele quebrou. Fernanda segurou a mão do pai. "A gente tem um ao outro.
E isso vale mais do que qualquer dinheiro. Antônio apertou a mão da filha. As lágrimas brilhavam nos olhos dele. Você é forte, minha filha. Mais forte do que eu jamais fui. Eu aprendi com o Senhor. Teresa apareceu na cozinha. Estava mais abatida do que o normal, o rosto pálido. Mãe, a senhora está bem? Só um pouco cansada, filha. Fernanda se levantou, tocou a testa da mãe. Estava quente. A senhora está com febre? Não é nada. Deve ser só um resfriado. Vou levar a senhora no médico. Não precisa, Fernanda. Você tem que trabalhar. Meu trabalho pode esperar. A senhora não. Fernanda pegou a bolsa, ajudou a mãe a se vestir. Antônio também quis ir junto. Os três saíram. O posto de saúde estava cheio. Pessoas por todos os lados, crianças chorando, idosos esperando. O cheiro de álcool e remédio no ar. Fernanda conseguiu uma senha. Esperaram, horas se passaram. Finalmente, Teresa foi chamada. Fernanda entrou com ela. O médico era um homem jovem de óculos, que analisou a mãe com atenção. A senhora está com febre há quanto tempo? Desde ontem à noite. Alguma dor no corpo todo e um pouco no peito. O médico franziu a testa. Pediu alguns exames. Fernanda ficou preocupada. É grave, doutor? Vamos esperar os exames, mas a senhora já está em idade avançada. Qualquer infecção pode ser complicada. Fernanda sentiu o coração apertar. Teresa foi levada para fazer os exames. Antônio segurou a mão de Fernanda. Ela vai ficar bem. Vai, pai, vai ficar. Mas a voz dela tremia. Enquanto esperavam, Fernanda foi até a recepção buscar água. Foi quando viu algo que a fez parar. Um cartaz na parede. Procura-se familiares de Isabel Cristina Silva. Fernanda se aproximou. Leu. Isabel Cristina Silva, falecida há 6 meses, deixou testamento. Herdeiros devem se apresentar no escritório de advocacia Silva em Associados. Fernanda sentiu algo estranho. Aquele nome Cristina, o mesmo nome do meio dela. Ela pegou o celular, tirou uma foto do cartaz, guardou o número do escritório. Talvez não fosse nada, mas alguma coisa dentro dela dizia para investigar. Teresa voltou dos exames. O médico pediu que ela ficasse em observação. Fernanda ficou com ela, Antônio também. A noite caiu. Teresa estava deitada em uma maca na sala de observação. Dormia. O soro pingava devagar. Fernanda olhava para a mãe, para aquela mulher que sempre foi tão forte, tão dedicada, e agora estava ali, fragilizada. Antônio se aproximou. Ela sempre foi guerreira, disse ele baixinho. Sempre. Sabe, Fernanda, tem uma coisa que eu nunca te contei. Fernanda olhou para o pai. O que, pai? Antônio hesitou, olhou para Teresa, depois para a filha. Sobre sua mãe, sobre o passado dela. Fernanda franziu a testa. Que passado? Antônio respirou fundo. Sua mãe, ela não sempre foi pobre como a gente. Ela veio de uma família rica. Fernanda arregalou os olhos. O quê? É verdade. A família dela tinha dinheiro, muito dinheiro. Mas quando ela se casou comigo, eles a deserdaram. Por quê? Porque eu era pobre, trabalhador braçal, sem estudo. Eles não aceitaram. Disseram que ela estava jogando a vida fora. Fernanda não conseguia processar. E ela escolheu o senhor? Escolheu, largou tudo, a família, o dinheiro, a vida confortável e veio viver comigo numa casa de 2 cômodos, sem nada. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Fernanda. Eu nunca soube disso. Ela não queria que você soubesse. Tinha vergonha. Achava que você ia pensar que ela tinha cometido um erro, mas ela não cometeu. Eu sei, mas a família dela nunca perdoou. Nunca mais falaram com ela. Nunca conheceram você. Foi como se ela tivesse morrido para eles. Fernanda olhou para a mãe dormindo, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão forte. Qual era o nome de família dela? Silva. Isabel Cristina Silva era a mãe dela. Fernanda sentiu o coração disparar. Isabel Cristina Silva. O nome do cartaz. Pai, a avó morreu. Antônio olhou para ela surpreso. Não sei, filha. Faz décadas que não temos notícia. Fernanda pegou o celular, mostrou a foto do cartaz para o pai. É esse o nome dela? Antônio colocou os óculos, leu e ficou pálido. É sim. Pai, tem um testamento, ela deixou herança.
Antônio arregalou os olhos. Mas como? Não sei, mas eu vou descobrir. No dia seguinte, assim que Teresa recebeu alta, Fernanda foi direto ao escritório de advocacia. Levou documentos, certidões, tudo o que poderia provar que Teresa era filha de Isabel. O escritório era elegante, grande, com móveis de madeira e quadros nas paredes. A recepcionista a recebeu com educação. Tenho uma consulta sobre o testamento de Isabel Cristina Silva. Um momento. A recepcionista fez uma ligação. Minutos depois, um advogado apareceu. Um homem alto, de terno impecável, cabelos grisalhos. A senhora é familiar da senhora Isabel? Sou neta. Minha mãe é filha dela. O advogado ergueu as sobrancelhas. Filha? Não tínhamos conhecimento de filhos. Minha mãe foi deserdada. Faz décadas que não tinham contato. Entendo, por favor, venha comigo. Fernanda foi levada para uma sala. O advogado pegou uma pasta, abriu. A senhora Isabel faleceu há 6 meses. Deixou um testamento e uma fortuna considerável. Fernanda sentiu o coração acelerar. Fortuna? Sim, imóveis, investimentos, contas bancárias. Estamos falando de milhões. Fernanda não conseguia acreditar. E ela deixou para quem? O advogado olhou para os papéis. Para todos os descendentes diretos dela, filhos e netos. Mas até agora ninguém apareceu. Estávamos prestes a destinar tudo para instituições de caridade. Minha mãe é filha dela. Eu tenho provas. Então vou precisar de documentos. Certidão de nascimento, RG, comprovante de parentesco. Eu trouxe tudo. Fernanda entregou os documentos. O advogado analisou, conferiu, fez algumas ligações. Depois de horas, ele olhou para Fernanda. Está tudo correto. Sua mãe é de fato filha legítima de Isabel Cristina Silva. E como única herdeira viva, ela tem direito a toda a herança. Fernanda sentiu as pernas fraquejarem. Quanto? Quanto é? O advogado sorriu. Cerca de 12 milhões de reais. O mundo girou. 12 milhões. Fernanda cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de choque, de gratidão. Ela voltou para casa. Antônio e Teresa estavam na sala. Teresa já estava melhor, com mais cor no rosto. Filha, onde você estava? Perguntou Teresa. Fernanda se ajoelhou na frente dos pais, segurou as mãos deles. Mãe, pai, eu tenho uma notícia. O que foi? Antônio estava preocupado. A avó, a mãe da senhora, mãe, ela faleceu. Teresa levou a mão ao peito. As lágrimas brotaram. Minha mãe. Mas ela deixou um testamento e uma herança para a senhora, para nós. Herança? Sim, muito dinheiro. A senhora é rica, mãe. Teresa ficou em silêncio, processando. Antônio estava boquiaberto. Quanto? Fernanda sorriu, ainda chorando. 12 milhões. O silêncio foi absoluto. Depois Teresa desabou em lágrimas. Antônio abraçou a esposa. Fernanda se juntou a eles. Os três choraram juntos de emoção, de gratidão, de alívio. Depois de tanto sofrimento, finalmente uma luz. Mas Fernanda sabia que ainda havia algo a fazer. Marcelo precisava saber, precisava ver, precisava entender que ela não era fraca, que ela tinha vencido. Ela pegou o celular, desbloqueou o número dele e enviou uma mensagem. Você disse que eu ia me arrepender, que eu ia voltar implorando, mas adivinha? Eu não preciso de você. Nunca precisei. E agora tenho muito mais do que você jamais terá. Adeus, Marcelo. Ela bloqueou novamente e sorriu. A vingança estava apenas começando, mas dessa vez ela tinha todas as cartas na mão, e Marcelo ia descobrir que subestimar Fernanda Cristina foi o maior erro da vida dele. Nos dias seguintes, a vida mudou completamente. Fernanda, Antônio e Teresa se mudaram para uma casa grande, espaçosa, com jardim, com quartos para todos. Antônio não acreditava. Andava pela casa tocando as paredes como se fosse um sonho. Teresa chorava todos os dias de felicidade, de gratidão. Fernanda começou a organizar tudo. Investimentos, contas, pagou todas as dívidas, comprou móveis novos, roupas, comida de qualidade e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Mas a história ainda não havia terminado. Porque Marcelo, ao ver a mensagem, enlouqueceu.
Ele não acreditava, não podia ser verdade, e decidiu ir atrás, decidiu investigar. E quando descobrisse a verdade, ia tentar de tudo para destruir Fernanda. Mas o que ele não sabia era que Fernanda estava preparada e que a queda dele seria muito maior do que ele jamais imaginou. A nova casa era tudo o que Fernanda sempre sonhou, mas nunca achou que conseguiria ter. Ficava em um bairro tranquilo, arborizado de Londrina, onde as ruas eram largas e as casas tinham jardins bem cuidados. Era o tipo de lugar onde as pessoas cumprimentavam umas às outras, onde as crianças brincavam na calçada sem medo, onde a vida parecia seguir um ritmo mais suave e gentil. Antônio passava as tardes no quintal, cuidando das plantas que Fernanda tinha comprado. Ele dizia que nunca imaginou que teria um jardim próprio com rosas, hortênsias e até algumas hortaliças que ele mesmo plantou. Teresa, por sua vez, decorou cada cômodo com carinho, escolhendo cortinas delicadas, tapetes macios e quadros que enchiam a casa de vida. Pela primeira vez em décadas, ela se sentia em casa de verdade, em um lugar que era dela, onde ninguém poderia expulsá-la ou fazê-la sentir que era um fardo. Fernanda observava os pais todos os dias e cada sorriso que via no rosto deles valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. Mas ela sabia que a paz que estavam vivendo era frágil. Marcelo não era do tipo que aceitava a derrota, e ela tinha certeza de que ele não deixaria as coisas assim. Não depois de descobrir que ela tinha dinheiro, que tinha vencido, que tinha conseguido algo que ele nunca imaginou. E ela estava certa. Dias depois de se mudarem, Fernanda começou a notar coisas estranhas. Um carro parado em frente à casa por horas, sempre com alguém dentro observando. Ligações de números desconhecidos que tocavam e caíam assim que ela atendia. Mensagens anônimas no celular com perguntas sobre onde ela havia conseguido dinheiro, se tinha feito algo ilegal, se estava escondendo alguma coisa. No começo, Fernanda tentou ignorar, pensando que era paranoia, que talvez fosse apenas coincidência. Mas quando o síndico do antigo prédio ligou, dizendo que alguém havia ido até lá procurando informações sobre ela e sua família, Fernanda entendeu que Marcelo estava investigando. Ela não ficou com medo. Na verdade, sentiu raiva. Raiva de que aquele homem ainda tentasse controlar sua vida, ainda tentasse encontrar uma forma de machucá-la, de tirar dela o pouco de felicidade que tinha conquistado. Mas Fernanda não era mais a mulher vulnerável e assustada de semanas atrás. Ela tinha recursos agora, tinha condições de se proteger e, mais importante, tinha determinação. Foi quando ela decidiu procurar um advogado. Não qualquer advogado, mas o melhor que o dinheiro pudesse pagar. Ela queria alguém que conhecesse a lei como a palma da mão. Alguém que pudesse não apenas protegê-la, mas também garantir que Marcelo pagasse por tudo o que tinha feito. Ela marcou uma consulta em um dos escritórios mais respeitados da cidade. Um lugar que Marcelo jamais poderia imaginar que ela teria acesso. O advogado que a recebeu se chamava Dr. Henrique Moreira. Era um homem sério, de fala pausada e olhar penetrante, que ouvia tudo com atenção absoluta antes de fazer qualquer comentário. Fernanda contou toda a história desde o começo, desde o dia em que saiu para a entrevista em Campinas, confiando que Marcelo cuidaria de seus pais até o momento em que os encontrou na rua, humilhados e abandonados. Contou sobre as ameaças, sobre as tentativas de fazê-la voltar, sobre as perseguições recentes. Dr. Henrique anotava tudo, fazendo perguntas pontuais, pedindo detalhes, nomes, datas aproximadas. Quando Fernanda terminou, ele se recostou na cadeira e ficou em silêncio por alguns instantes, analisando tudo o que tinha ouvido. Então, olhou para ela com uma expressão que misturava seriedade e algo que parecia admiração. Ele disse que o caso era forte, muito forte, e que havia várias formas de agir legalmente contra Marcelo. Poderiam entrar com uma ação por abandono de incapazes, já que ele tinha assumido a responsabilidade de cuidar de idosos e depois os expulsou de casa sem aviso, colocando-os em situação de risco. Também poderiam processar por danos morais, considerando a humilhação pública e o sofrimento psicológico causado a Antônio e Teresa. E ainda havia a questão da perseguição atual,
que poderia ser enquadrada como assédio e invasão de privacidade. Fernanda ouviu tudo com atenção crescente, sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança de que a justiça seria feita. Dr. Henrique garantiu que começaria a trabalhar imediatamente, reunindo provas, testemunhas, documentos. Ele também sugeriu que Fernanda instalasse câmeras de segurança na nova casa e tomasse cuidado com as redes sociais, evitando expor informações pessoais que pudessem ser usadas contra ela. Quando Fernanda saiu do escritório, sentiu um peso sair dos ombros. Finalmente, ela não estava mais sozinha na luta. Tinha alguém do lado dela, alguém que conhecia as leis e que podia usar isso para protegê-la e, mais importante, para responsabilizar Marcelo. Enquanto isso, Marcelo estava cada vez mais obcecado. Ele não conseguia aceitar que Fernanda tivesse conseguido se levantar, que tivesse dinheiro, que estivesse vivendo bem sem ele. Para ele, aquilo era uma afronta pessoal, uma humilhação que ele não estava disposto a engolir. Ele contratou um detetive particular para investigar a vida de Fernanda, para descobrir de onde tinha vindo aquele dinheiro todo, acreditando que havia algo errado, algo ilegal, algo que ele pudesse usar contra ela. O detetive vasculhou tudo: histórico bancário, registros públicos, conversas com vizinhos, antigos colegas de trabalho. E foi quando ele descobriu sobre a herança, sobre Isabel Cristina Silva, sobre os milhões que Teresa tinha herdado. Quando Marcelo recebeu o relatório, ele ficou em choque. Não era possível. Aqueles velhos que ele tinha jogado na rua, que ele tinha tratado como lixo, eram milionários. E ele, idiota que era, tinha perdido tudo por pura arrogância. A raiva consumiu Marcelo, mas junto com a raiva veio uma ideia. Se ele não podia ter o dinheiro por bem, ele tentaria por mal. Ele começou a arquitetar um plano. Pensou em processar, alegando que parte da herança era dele também, já que ainda eram casados oficialmente no papel. Afinal, eles nunca tinham se divorciado. E se a herança tinha entrado durante o casamento, ele poderia alegar direito a uma parte. Era sujo, era baixo, mas ele não se importava. Marcelo procurou um advogado, um conhecido seu, que já tinha fama de aceitar casos duvidosos desde que o pagamento fosse bom. Explicou a situação, omitindo os detalhes sobre como tinha tratado os sogros, focando apenas no fato de que a esposa tinha recebido uma herança milionária e que ele, como marido, tinha direito a uma parte. O advogado ouviu tudo e concordou em pegar o caso, cobrando um valor alto adiantado. Dias depois, Fernanda recebeu uma notificação judicial. Marcelo estava processando ela, exigindo metade da herança. Quando ela leu o documento, sentiu uma mistura de incredulidade e fúria. Aquele homem não tinha limites. Depois de tudo o que tinha feito, ainda tinha a coragem de tentar roubar o que era da família dela. Mas Fernanda não se deixou abalar. Ela ligou imediatamente para Dr. Henrique, que, ao ler a notificação, apenas balançou a cabeça e disse que aquilo era esperado, que homens como Marcelo sempre tentavam dar o último golpe. Mas ele também garantiu que o processo não tinha fundamento legal sólido, especialmente considerando que a herança era de Teresa e não de Fernanda, e que havia formas de proteger o patrimônio familiar. Dr. Henrique pediu que Fernanda reunisse todos os documentos que comprovassem a separação de fato, testemunhas que pudessem atestar que o casamento já tinha acabado antes da herança chegar. E também começou a preparar uma contra-ação, processando Marcelo por tudo o que ele tinha feito. A batalha judicial estava oficialmente declarada, mas desta vez Fernanda não estava desarmada. Ela tinha recursos, tinha um advogado competente e, mais importante, tinha a verdade do lado dela. Marcelo ia descobrir que processar alguém não era tão fácil quanto humilhar, que a justiça, por mais lenta que fosse, eventualmente chegava. Enquanto tudo isso acontecia, Antônio e Teresa tentavam viver suas vidas da forma mais normal possível, mas era impossível não perceber a tensão que Fernanda carregava. Uma noite, enquanto jantavam, Antônio colocou a mão sobre a da filha e disse que ela não precisava carregar aquele peso sozinha, que eles estavam ali, que eram uma família. Teresa concordou, dizendo que não importava o dinheiro, que o importante era estarem juntos, que já tinham perdido a herança uma vez
e poderiam perder novamente desde que estivessem unidos. Fernanda olhou para os pais e sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela disse que não ia deixar Marcelo vencer, que não ia permitir que ele tirasse deles o que era deles por direito, que ia lutar até o fim. E ela sabia que essa luta estava apenas começando, mas também sabia que desta vez ela não estava lutando sozinha. Os dias seguintes foram intensos: reuniões com advogados, coleta de documentos, gravação de depoimentos. Fernanda descobriu que vários vizinhos do antigo prédio estavam dispostos a testemunhar contra Marcelo, contando como ele tinha se comportado de forma agressiva e como tinha de fato colocado os idosos na rua. O síndico também concordou em dar seu depoimento. Apesar das tentativas de Marcelo de suborná-lo, tudo estava se encaixando. Mas Fernanda sabia que ainda faltava a parte mais difícil, o confronto final no tribunal, onde ela teria que encarar Marcelo cara a cara e provar diante de um juiz que ele era tudo aquilo que ela dizia que ele era. Um homem cruel, covarde e ganancioso, que merecia pagar por tudo o que tinha feito. E esse dia estava chegando. O dia da audiência amanheceu nublado, com aquele tipo de céu pesado que parecia refletir a tensão que Fernanda sentia no peito. Ela acordou cedo, muito antes do despertador tocar, e ficou deitada por alguns minutos, apenas olhando para o teto, respirando fundo, tentando acalmar os nervos que pareciam querer saltar pela garganta. Aquele era o dia que ela havia esperado, o dia em que finalmente poderia olhar nos olhos de Marcelo e mostrar a ele e ao mundo quem ele realmente era. Teresa preparou um café da manhã especial com pães frescos, frutas e suco natural. Mas Fernanda mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado, as mãos tremiam levemente sempre que pegava a xícara. Antônio percebeu o nervosismo da filha e se aproximou, colocando a mão no ombro dela com aquele carinho paternal que sempre a acalmava. Ele disse que estava orgulhoso, que sempre esteve, e que, independentemente do resultado, ela já tinha vencido ao ter coragem de enfrentar tudo aquilo. Teresa se juntou ao marido, abraçando a filha por trás, e os três ficaram ali por alguns instantes em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro, extraindo força daquele vínculo que nada nem ninguém conseguiria quebrar. Quando chegou a hora de sair, Fernanda vestiu um traje sóbrio e elegante, um conjunto que transmitia seriedade e respeito, mas que também mostrava que ela não era mais aquela mulher fragilizada e sem recursos de antes. Ela era alguém que tinha renascido das cinzas, alguém que tinha lutado e conquistado o seu lugar. Antônio e Teresa também se arrumaram com capricho, querendo estar ao lado da filha naquele momento tão importante. O fórum era um prédio imponente, com colunas altas e corredores longos que ecoavam cada passo. Havia pessoas por todos os lados, advogados com suas pastas, famílias aguardando suas audiências, funcionários correndo de um lado para o outro. Fernanda, Antônio e Teresa caminharam juntos até a sala onde Dr. Henrique os esperava. O advogado estava impecável, como sempre, com seus documentos perfeitamente organizados e uma expressão confiante que transmitia segurança. Ele cumprimentou os três e conduziu Fernanda para uma sala reservada, onde fizeram uma última revisão de tudo o que seria apresentado. Doutor, Henrique explicou mais uma vez como funcionaria a audiência, quais perguntas provavelmente seriam feitas, como ela deveria se portar e, principalmente, que não deveria se deixar abalar por nada que Marcelo ou o advogado dele dissessem. O objetivo era manter a calma, falar a verdade e confiar que a justiça seria feita. Quando o horário da audiência se aproximou, Fernanda e Dr. Henrique entraram na sala. Era um ambiente formal, com uma grande mesa no centro, cadeiras de madeira escura e a bandeira nacional ao fundo. O juiz ainda não havia chegado, mas do outro lado da sala, Fernanda viu Marcelo. Ele estava sentado ao lado do advogado dele, vestido de terno, com uma expressão arrogante que ela conhecia bem demais. Quando os olhos dele encontraram os dela, ele sorriu. Não era um sorriso amigável, era um sorriso de desafio, como se ele ainda acreditasse que ia sair vitorioso daquela situação. Fernanda sentiu a raiva subir, mas respirou fundo e desviou o olhar. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la abalada. Ela se sentou ao lado de Dr. Henrique,
mantendo a postura ereta e o semblante sério. Minutos depois, Antônio e Teresa entraram e se sentaram nas cadeiras destinadas ao público. A presença deles ali era um lembrete constante de por que Fernanda estava fazendo aquilo, de quem ela estava protegendo. O juiz entrou, um homem de aparência severa, cabelos grisalhos e olhar atento que parecia captar cada detalhe. Ao seu redor, todos se levantaram em sinal de respeito, e após as formalidades iniciais, a audiência foi oficialmente aberta. O advogado de Marcelo foi o primeiro a falar, apresentando a ação que seu cliente havia movido, alegando que Fernanda, como esposa, tinha recebido uma herança milionária durante o casamento e que, portanto, ele tinha direito a uma parte daquele patrimônio. O advogado falou com eloquência, usando termos jurídicos rebuscados, tentando pintar Marcelo como um homem que havia sido injustiçado, que havia cuidado da casa, que havia sustentado a família e que agora estava sendo deixado de lado de forma ingrata. Fernanda sentiu vontade de gritar, de se levantar e desmentir cada palavra daquilo, mas Dr. Henrique tocou levemente seu braço, um gesto sutil que significava calma, paciência. Quando o advogado de Marcelo terminou, foi a vez de Dr. Henrique apresentar a defesa, e ele não perdeu tempo. Com voz firme e clara, ele começou a desmontar cada argumento apresentado, explicando que a herança não pertencia a Fernanda, mas sim à mãe dela, Teresa, e que, portanto, não poderia ser considerada patrimônio comum do casal. Além disso, ele apresentou provas de que o casamento já estava de fato encerrado, muito antes da herança ser recebida, com testemunhas que podiam confirmar a separação. Mas Dr. Henrique não parou por aí. Ele foi além, apresentando a contra-ação que havia preparado. Com documentos, fotos e depoimentos em mãos, ele começou a narrar o que realmente havia acontecido, como Marcelo havia expulsado 2 idosos de casa, deixando-os na rua sem qualquer amparo, como havia assediado e perseguido Fernanda após a separação, como havia tentado usar a justiça para extorquir dinheiro de uma família que ele mesmo havia destruído. Cada palavra era acompanhada de provas concretas, desde fotos de Antônio e Teresa sentados na calçada com suas malas, até mensagens ameaçadoras que Marcelo havia enviado para Fernanda. O juiz ouvia tudo com atenção, fazendo anotações, pedindo esclarecimentos, analisando cada documento apresentado. Em determinado momento, ele solicitou que as testemunhas fossem chamadas. A primeira a depor foi uma vizinha do antigo prédio, uma senhora que morava no andar de cima e que havia presenciado o momento em que Marcelo colocou Antônio e Teresa para fora de casa. Ela contou, com a voz embargada, como havia visto os 2 idosos sentados na calçada, desamparados, e como Marcelo havia sido grosseiro quando ela tentou intervir, dizendo que aquilo não era problema dela. O próximo a depor foi o síndico do prédio, que confirmou que Marcelo havia ido até ele tentar inventar reclamações falsas sobre os idosos, oferecendo dinheiro em troca de que ele fizesse pressão para que Fernanda e os pais dela saíssem do apartamento. O síndico deixou claro que havia recusado a proposta, mas que Marcelo havia insistido diversas vezes, chegando a ameaçá-lo caso ele não cooperasse. Cada depoimento era uma martelada na defesa de Marcelo, que começava a perder a compostura. Ele olhava para o advogado dele com desespero, sussurrando coisas que ninguém mais conseguia ouvir, mas que claramente eram tentativas de encontrar uma saída, uma forma de reverter aquela situação que estava cada vez mais desfavorável. Quando chegou a hora de Fernanda depor, ela se levantou e caminhou até o local indicado. Sentiu as pernas um pouco trêmulas, mas manteve a cabeça erguida. O juiz pediu que ela relatasse com suas próprias palavras tudo o que havia acontecido. E Fernanda falou. Falou sobre como havia confiado em Marcelo, sobre como ele havia prometido cuidar de seus pais, sobre o choque de encontrá-los na rua, humilhados e abandonados. Falou sobre as ameaças, sobre as tentativas de manipulação, sobre o medo que sentiu de não conseguir proteger as pessoas que mais amava no mundo. Sua voz tremeu em alguns momentos, especialmente quando descreveu o olhar de vergonha e derrota no rosto do pai, quando descreveu as lágrimas da mãe, quando contou sobre a noite que eles passaram dormindo na calçada. Mas ela não parou. Continuou até o fim,
até que cada detalhe daquela história horrível estivesse registrado naquela sala, para que todos soubessem exatamente quem era Marcelo e do que ele era capaz. Quando ela terminou, houve um silêncio pesado na sala. Até mesmo o advogado de Marcelo parecia não saber o que dizer. O juiz agradeceu o depoimento de Fernanda e pediu que ela voltasse ao seu lugar. Em seguida, foi a vez de Marcelo depor. Ele se levantou, ajeitou o terno e caminhou até o local com uma tentativa de parecer confiante. Mas era possível ver o nervosismo em seus gestos. O juiz fez perguntas diretas e objetivas. Perguntou se era verdade que ele havia expulsado os sogros de casa, se era verdade que havia oferecido suborno ao síndico, se era verdade que havia perseguido Fernanda após a separação. Marcelo tentou negar, tentou justificar. Tentou dizer que tudo havia sido um mal-entendido, que ele apenas tinha se sentido sobrecarregado, que nunca teve a intenção de machucar ninguém, mas suas respostas eram fracas, contraditórias, e ficava claro para qualquer um que estava assistindo que ele estava mentindo. Dr. Henrique, quando teve a oportunidade de fazer perguntas, foi implacável. Confrontou Marcelo com as provas, com os depoimentos, com as mensagens. Perguntou como ele explicava as fotos dos sogros na calçada, como explicava as tentativas de suborno, como explicava as ameaças. Marcelo gaguejou, suou, tentou desviar, mas não havia como fugir da verdade que estava sendo escancarada ali na frente de todos. Quando os depoimentos terminaram, o juiz deu a palavra final para os advogados. O advogado de Marcelo tentou um último esforço apelando para a emoção, dizendo que seu cliente era um homem trabalhador que havia cometido erros, mas que não merecia ser destruído por isso. Mas a argumentação era vazia, sem substância, e todos na sala sabiam disso. Dr. Henrique, por sua vez, foi direto e cirúrgico. Ele resumiu todos os fatos, todas as provas, e pediu ao juiz que não apenas negasse o pedido de Marcelo, mas que também o condenasse por abandono de incapazes, por assédio, por tentativa de extorsão. Pediu que ele fosse responsabilizado criminalmente e que pagasse uma indenização substancial pelos danos morais causados a Antônio, Teresa e Fernanda. O juiz anunciou que se retiraria para analisar tudo o que havia sido apresentado e que a sentença seria divulgada em breve. Todos se levantaram e Fernanda saiu da sala sentindo uma mistura de exaustão e esperança. Antônio e Teresa a abraçaram, dizendo que ela havia sido brilhante, que tinha falado com coragem e verdade. Dr. Henrique também parabenizou, dizendo que estava confiante no resultado. Marcelo passou por eles na saída, acompanhado de seu advogado, e pela primeira vez não havia mais arrogância em seu rosto. Havia apenas derrota, medo e a consciência de que havia perdido. Dias depois, a sentença foi publicada. Fernanda estava em casa quando recebeu a ligação de Dr. Henrique. Ela atendeu com o coração disparado e, do outro lado da linha, ouviu a voz dele transbordando satisfação. O juiz havia negado completamente o pedido de Marcelo, declarando que ele não tinha direito algum sobre a herança. Mais do que isso, havia condenado Marcelo por abandono de incapazes e por assédio, determinando que ele pagasse uma indenização de 500 reais. Zero para a família, além de ficar proibido de se aproximar de Fernanda, Antônio e Teresa. Havia também uma menção de que o caso seria encaminhado ao Ministério Público para possível processo criminal. Fernanda desligou o telefone e ficou parada por alguns segundos processando a informação. Então começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de vitória, de justiça. Antônio e Teresa perceberam e correram até ela. E quando Fernanda contou a notícia, os três se abraçaram e choraram juntos, deixando sair toda a tensão, todo o medo, toda a dor acumulada. Naquele momento eles sabiam que finalmente estava tudo terminado. Marcelo não poderia mais machucá-los. A justiça havia sido feita e eles podiam finalmente viver em paz. Nos meses seguintes, a vida da família floresceu de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado. Fernanda conseguiu o emprego dos sonhos na empresa onde havia feito a entrevista em Campinas. E embora não precisasse mais trabalhar por necessidade financeira, ela escolheu fazê-lo porque amava o que fazia e queria construir sua própria trajetória.
Antônio transformou o quintal em um verdadeiro jardim, com flores de todos os tipos, uma pequena horta e até um cantinho com bancos, onde eles se sentavam todas as tardes para tomar café e conversar. Teresa, por sua vez, começou a frequentar um grupo de artesanato na comunidade, fazendo novas amizades e redescobrindo paixões antigas que havia deixado de lado durante tantos anos de luta e dificuldade. Eles também começaram a usar parte da herança para ajudar outras pessoas. Fernanda criou um projeto social para acolher idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia temporária, alimentação, cuidados médicos e apoio jurídico. Era uma forma de retribuir, de transformar toda a dor que haviam passado em algo bom, em algo que pudesse mudar a vida de outras pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades que eles haviam enfrentado. Antônio e Teresa se envolveram diretamente no projeto, visitando os idosos, conversando, oferecendo carinho e atenção. Eles diziam que aquilo dava um novo sentido para suas vidas, que se sentiam úteis e felizes por poderem fazer a diferença. Quanto a Marcelo, ele desapareceu da vida deles completamente. Fernanda soube por terceiros que ele havia perdido o emprego após a condenação se tornar pública, que estava enfrentando processos trabalhistas e que tinha se mudado para outra cidade, tentando recomeçar longe do escândalo que ele mesmo havia criado. Ela não sentiu pena, sentiu apenas indiferença. Ele não era mais nada para ela, apenas uma lembrança ruim que ficava cada vez mais distante. Uma noite, enquanto jantavam juntos na varanda da casa, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, Antônio ergueu a taça de suco e propôs um brinde. Ele disse que queria brindar a família, a união, a coragem de Fernanda, a força de Teresa e, principalmente, a prova de que o amor sempre vence o ódio, de que a bondade sempre triunfa sobre a maldade e de que nunca é tarde para recomeçar. Fernanda e Teresa ergueram suas taças e os três bateram suavemente, sorrindo, com os olhos brilhando de emoção e gratidão. Ali, naquele momento simples, mas perfeito, eles sabiam que haviam vencido. Não apenas Marcelo, mas todas as adversidades, todas as dores, todos os medos. Eles haviam provado que família é o bem mais precioso que alguém pode ter, que dignidade não tem preço e que quem luta com verdade e justiça sempre encontra seu lugar ao sol. E Fernanda, olhando para seus pais, sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Ela havia dado a volta por cima, havia protegido quem amava, havia enfrentado o monstro e vencido, e agora, finalmente, podia viver. Viver de verdade, com leveza, com alegria, com a certeza de que o pior havia ficado para trás e que o futuro, aquele futuro brilhante que se estendia à frente deles, era deles para construir da forma que quisessem. E foi exatamente isso que fizeram. Comente se você gostou e se inscreva no canal para não perder mais lindas histórias como esta. Pessoal, que Deus abençoe.